Boa tarde, é gosto que venho aproveitando a minha estadia aqui para fazer essa conversa sobre Parménides, que é um assunto que eu estudo há 40 e tal anos, já não me lembro. A primeira coisa que publiquei sobre Parménides foi em 79. Alguns de vocês, pelo menos, não deviam ser nascidos ainda. Isso é muito reconfortante, porque quando leio, quando encontro as coisas que escrevi há 40 anos, fico muito surpreso pela quantidade de bobagens que eu próprio escrevi. Isso não é só humor, é a vida do pesquisador. Em 40 anos muda tudo, incluindo nós mesmos. Portanto, se eu apresentar, em algum momento, uma tradução distinta daquela que está no quadro, não se surpreenda, porque quem trabalha sobre o texto grego está sempre mudando de palavras naturalmente. Isso acontece de forma natural. E se esquece do que estava lá antes, ou de como lia. Eu me dei conta agora já na quarta linha do texto, que há uma divergência. Portanto, se tiverem alguma dúvida, algum problema de tradução, por favor não deixem de me colocar essa pergunta. Outra questão. Aqueles que estão acompanhando essa conversa, não com os textos que foram distribuídos, mas com outras traduções, naturalmente terão este problema em grau maior. Tenham uma certa flexibilidade perante isto, porque um texto com 2.500 anos, mais de 2.500 anos de Parménides, permite revisões constantes e novas leituras, de forma enriquecedora e não necessariamente de forma que reflita uma mudança profunda de opinião ou ponto de vista. Há algumas boas razões para estudar Parménides. A primeira é que pode-se dizer, sem muito favor, que é com ele que começa a filosofia. Porque defender este ponto de vista implicaria fazer uma outra conversa sobre a origem da filosofia grega. Mas não é esse o ponto. O que acontece é que Parménides foi ouvido, lido e seguido por todos os pensadores relevantes gregos, nomeadamente Empédocles, Anaxágoras e os atomistas, que o interpretaram num contexto cosmológico, Platão, a quem se deve a persistência de Parménides nestes últimos 25 séculos, e Aristóteles, que se revoltou contra Parménides em todas as oportunidades que teve, mostrando as deficiências e as consequências terríveis que já tinham decorrido de uma aceitação, do ponto de vista dele, a crítica de Parménides. Mas ele não é justo, porque, como naturalmente todos os filósofos, em relação aos seus antecessores, Aristóteles descontextualiza Parménides, insere o pensamento de Parménides através dos fragmentos que cita no contexto da sua própria filosofia. Nesse sentido, Parménides acaba dizendo bobagens pelas quais não é responsável, porque é Aristóteles que o está colocando num terreno onde ele nunca devia ter estado.
Isso acontece porque Aristóteles não é um historiador da filosofia, pelo menos pelos critérios de história da filosofia vigentes na Europa e na América desde Hegel, mas como é a primeira fonte de praticamente toda a tradição filosófica, o que está fora de Aristóteles é a obra de Platão, nomeadamente. Como isso acontece? É através dele que a história da filosofia é feita. Mas não é diretamente. É através de uma série de mediações, a primeira das quais, a primeira no mundo contemporâneo, das quais será a de Hegel, depois a de Hermann Diels, a mais importante de todas, nos fragmentos dos pré-socráticos e na publicação da primeira restituição unitária do poema, Parménides Leer Gedicht, de 1878, e a partir daí Parménides se tornou uma figura que frequenta o nosso pensamento, mostrando ou levando-nos a perceber que é impossível compreender Platão se não partir de Parménides, é impossível compreender Aristóteles se não partir de Parménides, e, sobretudo, é impossível compreender os sofistas se não se partir de Parménides. É a relação entre estes 4 grupos de pensadores, os cosmologistas, Platão, Aristóteles e os sofistas, que Parménides adquire a sua personalidade filosófica e que a ele podemos atribuir a verdadeira origem da filosofia. Não uma origem histórica, que nunca esteve ao nosso alcance, porque não há um conhecimento de como a filosofia nasceu historicamente. Tudo aquilo que temos são textos. E os textos têm datas. A história que fazemos é a história dos textos, questionando quando podemos a data em que esses textos foram postos e qual era a intenção do autor ao, de algum modo, publicar o texto, porque publicar na Atenas do século V não tem nada a ver com o que publicar é a partir da difusão da imprensa e do livro impresso, mas são esses textos que servem de base ao estudo da filosofia, é neles que está a história da filosofia, e não nas histórias da filosofia. Nas histórias da filosofia, o que há é historinhas, algumas para crianças, outras para gente graúda, outras, enfim, já para gente crescida. Mas não é filosofia que lá está. É um cemitério de doutrinas que podem, de algum modo, ser atribuídas às pessoas, mas nunca com a interpretação que lhes é atribuída. Estudar filosofia é ler filosofia. Ler filosofia é ler os filósofos. Eis aquilo que eu defendo como o primeiro filósofo. Não estou no caminho de ninguém, nomeadamente no seu, para ver o que está no quadro. Está tudo bem, obrigado. Então eu vou ler o texto, vou começar lendo este texto, vou ler pausadamente e, como não somos muitos, terei todo o gosto em responder a alguma pergunta que eventualmente seja oportuna e imediata. Tem um texto? É um texto, mas não tem cópia. Não tem cópia. No poema de Parménides é manifesta a presença de duas competências cognitivas. Isto
tem que carregar, é aqui nessa coisa vermelha? No espaço. Pronto, obrigado. O que é uma competência cognitiva? Uma competência, a expressão que traduz o grego dynamis, que não está em Platão, ou que não está em Parménides, não está em Aristóteles. Está em Aristóteles e está em Platão, sobretudo, no livro químico da vida. Uma dynamis uma dynamis cognitiva é uma capacidade, não é propriamente uma faculdade no sentido aristotélico, uma competência que nos permite conhecer. Essas duas competências cognitivas se relacionam de forma problemática. Uma é designada pela expressão verdade fidedigna ou verdade persuasiva, é a mesma coisa, em grego é o peiteros, é isso que importa. E é assimilada ao pensar, já vamos encontrar o pensar daqui a pouco. É caracterizada pela contraposição de duas alternativas contrárias, pela primeira das quais, destinatário do poema, aquele para quem o poema foi composto, ou lido, deve optar rejeitando aquela alternativa que é oposta a essa. A outra competência cognitiva, identificada com as opiniões dos mortais, aqui estão crenças, de algum modo complementa a anterior, se envolvendo com ela numa relação que afeta a compreensão global da mensagem do poema. Qual é a mensagem do poema? Não há uma mensagem. Cada leitor do poema encontrou a mensagem que ele queria e a interpretou a seu modo. É, do meu ponto de vista, o trabalho de tentar descobrir o verdadeiro Parménides, o Parménides original. Porque se há alguma coisa que confere importância a Parménides, é ele estar presente em todos os pensadores. E aquilo que está presente em todos os pensadores é o argumento do poema de Parménides. É o argumento de Parménides. Isso a que eu me refiro indiretamente através da expressão compreensão global da mensagem do poema. Depois de, nas suas palavras de acolhimento, ter correspondido à busca de saber que anima a viagem do jovem, isso encontramos no verso 3 do fragmento 1, que vocês viram no posto. A deusa lhe anuncia um programa didático. Aprenderás, mas também aprenderás isso. Portanto, terás de aprender o quê? A verdade na qual o coração inabalável da verdade fidedigna ou persuasiva e as crenças fundamentais. Este programa didático está repartido por duas seções do poema, designadas já na antiguidade, particularmente em Diógenes de Laércio, no capítulo sobre Parménides, como a verdade e a opinião. Portanto, quando eu falo da verdade, estou me referindo aos fragmentos 2, 3, 6, 1, 2, 8, 1, 49, quando falo da opinião, fragmentos 6, 4, 9, 7, 15, 8, 51, 61, 9, 16, 19. Há mais dados, mas atualmente nesta ordem tem argumentado de forma muito forte de
que não é possível conferir, não há sentido nenhum em conferir unidade àquilo que se chama opinião. Então, concluindo o proema, cujo final é esse que estamos vendo, a deusa entra na primeira dessas estruturas, no fragmento 2, 1, 8a. Vamos, vou dizer-te, e tu escuta e fixa o relato que ouviste. Portanto, a intenção de dar o ensinamento, de prestar o ensinamento, é clara. E ainda aqui. Ora, o que ela vai dizer é quais são os únicos caminhos de investigação que são para pensar. Claramente, é esse o objetivo da deusa. Traçar um caminho, uma via de acesso, com vista ao conhecimento, com vista à cognição. E ela está declarando o que constitui o maior mistério, o maior problema do poema, que há dois únicos caminhos, que são os caminhos que conduzem ao pensamento, que são para pensar, nos quais se pode pensar. Um desses caminhos que é, outro que não é. Que é, primeiro caminho, 2, 3, que não é, segundo caminho, 2, 5. Esses caminhos têm comentários. Já vamos ver o que é que eles significam. Avançando no contexto cognitivo anunciado no início e confirmado no final, então o fragmento propõe uma análise da competência referida na exposição dos únicos caminhos de investigação que podem ser pensados, ou em que se pode pensar. Que é e não é. Da apresentação dos caminhos como duas alternativas opostas, resultam duas consequências, cada uma das quais remete para a outra. E aí vai a consequência. Não só a aceitação da primeira, que é, implica a rejeição ou exclusão da segunda, que não é, como esta exclusão reforça a aceitação da primeira por ser a única que permite chegar ao conhecer pensar. Alguns dados. Pensar, conhecer. O verbo para pensar é o verbo noem, em grego. Traduzindo do pensar, o pensamento, da ideia de um processo, da ideia de uma faculdade. Mas essa ideia não é reforçada por nenhum contexto filosófico. O argumento é aparentemente simples. Só pode-se pensar que é, ou seja, algo que é, ou que não é. Mas, que não é um caminho em tudo ignorante, é um caminho totalmente desconhecido. E por que é um caminho totalmente desconhecido? Pois não poderás conhecer o que não é. Não é consumável, nem sequer dizer. Portanto, não se pode conhecer, e aqui o verbo é aqui que nós temos, portanto, virtualmente haverá uma identificação, ou uma identidade, ou uma aproximação, uma assimilação de pensar a conhecer, que é, para a minha interpretação, não para a generalidade das interpretações, que são vários oceanos de literatura filosófica, seja como for, estes dois termos fundam aquilo que eu entendo como contexto definido, como contexto cognitivo. A deusa então está explicando ao jovem o que é conhecer e como é que se conhece.
se conhece através de dois caminhos: pensando é e pensando não é. Mas do caminho não há informação. É um caminho ignoto, desconhecido. Por quê? Porque não pode se conhecer o que não é. Por que é que não pode se conhecer o que não é? Este é o primeiro grande problema a que Parmênides não responde. Mas desde logo ele diz que não é consumado. Esse caminho não pode ser consumado. Pode ser iniciado, é um caminho que conduz ao pensar, mas não pode ser terminado. Não chega ao conhecimento de nada. Se pela via que não é, se não chega a conhecer, só que é permitirá conhecer o que é, como reforça 6.1 balizado. É próprio uma outra tradução, a mais divulgada, que foi a partir de 1970, contestada pelo maior parmenidólogo do meu ponto de vista, que é Alexander Morelatos, de origem grega, ensinava na universidade, agora se aposentou, agora já em 2008, a partir de 2008, na Universidade de Austin, no Texas. Para ele, Χρέος e os compostos do grego, que normalmente se traduzem por é necessário, do ponto de vista dele, devem ser traduzidos por é próprio, é justo, é correto de dizer e pensar que é seja. É próprio que seja. Por quê? Porque pode ser. Porque é para ser, enquanto nada mais. Este dístico reflete o argumento passivo. Há duas alternativas, que é que não é. Afirmando a primeira, a segunda está automaticamente excluída. Da exclusão da segunda resulta o reforço da primeira. Isto é circular, obviamente, mas é aceito por todos. Acho que você pode colocar aquele fragmento anterior. É esse? Isso. Eu fiquei em dúvida porque na sua primeira tradução o senhor coloca é caminho de confiança, pois acompanha a realidade. E depois muda, pois acompanha a verdade. Sim. Então, verdade e realidade são coisas diferentes. Verdade e realidade, para Parmênides, não são assim coisas tão diferentes como isso. Mas, a partir, particularmente de Heidegger, verdade e realidade são duas coisas completamente distintas. Mas há uma profunda ligação entre uma e outra. Iremos a isso. Diga. Na última explicação que você fez a respeito, eu lembro que em vez de usar o termo contexto cognitivo, o senhor implicava em colocar o termo contexto antepredicativo. Já lá vamos. E até agora. A antepredicatividade é a explicação da possibilidade da cognição. A cognição é uma condição, é o contexto. A antepredicatividade é um meio pelo. Mas isso é. Vou lá passar. Porque me parece que você está lendo predicativamente, que não tivesse mudado de posição. Não. Aí não há problema. Esta injunção, e a injunção é próprio que é seja, porque pode ser, enquanto nada, que é outra alternativa, não é. Está excluída. Ela está, de algum modo, selada, consagrada, no fragmento que estabelece a mesmidade de conhecer e ser, encerrando o primeiro bloco em que é apresentada a estrutura da
oposição, pois o mesmo é pensar e ser. Na parte anterior, quando ele diz dizer, é próprio que o dizer e o pensar, se é, seja. Aí a pergunta é, será que ele não está colocando a linguagem, o pensamento no mesmo nível ou não? Claro. Eu só posso dizer o que é, né? Já está enterrando sofística. Já está enterrando sofística. Eu não posso responder essa pergunta. Posso dizer, Gottidemo responde desse jeito. Aristóteles de outro jeito. Percebe? Está diante do problema. O problema que está sendo posto à sua atenção é o problema que é posto ao qualquer ouvinte grego inteligente já há 25 séculos. Havia uma pergunta aí? Passamos à estrutura da complementaridade, as opiniões dos mortais. Como se viu, a estrutura de oposição é usada para definir a única concepção cognitiva que satisfaz as exigências de coerência e consistência que caracterizam o pensar conhecer como a deusa o expõe. Claro para todos? Todavia, embora o argumento apenas pontualmente sugira como é possível aplicar essa teoria ao mundo em que os homens vivem, nem por isso deixa de descrever e caracterizar a modalidade cognitiva a que os mortais recorrem para explorar este nosso mundo. Para chegar a ela, há que examinar os fragmentos em que é feita menção da opinião. Estamos então na continuação do fragmento 6. Desta primeira via de investigação, eu te espaço em branco. Qualquer tradução anterior a 1990, final do milénio passado, que encontra, tem escrito afasto. Desta primeira via de investigação, de pesquisa, eu te afasto. Em 1989, Néstor Cordero começou uma série argentina, professor aposentado já na Universidade de Rennes, em Paris, começou apresentando uma série de comunicações na forma de artigos, de intervenções pessoais e de livros, provando, que é sempre muito pesado, que essa palavra, anuga, não está no manuscrito. Essa palavra anuga é uma invenção feita no século XVI e copiada por todo mundo, celebrizada por Hermann Diels. Portanto, se pegarem numa qualquer tradução do Parménides, o que encontram é a ideia de que a deusa está afastando, recomendando ao jovem que afaste dessa via, ele se afaste dessa via. Eigo, não há, que é o verso assim. Eigo, ora esse eigo não está, não existe, não está lá. Portanto, todas as interpretações que são fundadas nessa presunção são corretas. Não há motivo nenhum para supor que o que lá está é afasto, porque esse termo foi introduzido no texto no século XVI, em 1520, se não me engano, por Aldo Manusco. Logo aí, chocamos de frente com a interpretação determinante de Parménides, que é a de Hermann Diels,
e a de Hans Eduard Zell do século XIX, que interpretam o poema a partir, sobretudo, valorizando muito os contextos helenísticos, sobretudo médio-platônicos e neoplatônicos, onde as opiniões dos mortais e as crenças dos mortais e a verdade que são contrapostas. E aquilo que a deusa está dizendo é: afasta o teu caminho dessa possibilidade. A possibilidade qual? Incrivelmente, ela vem descrita assim. E logo também daquela, entre os mortais, da ideia que se trata de uma outra, mas não se sabe exatamente do que se está falando. Em que os mortais, que nada sabem, vagueiam com duas cabeças, pois a incapacidade lhes guia no peito a mente errante, e são levados, surdos ao mesmo tempo que cegos. É aqui evidente uma referência à modalidade cognitiva inspirada na... Muito obrigado. A abertura da janela é necessária pela falência ar-condicionado que não funciona. Portanto, uma modalidade cognitiva associada, se não baseada no exercício da sensibilidade. E porque confiam na sensibilidade, os mortais são surdos ao mesmo tempo que cegos. Multidão indecisa. O que esta indecisão quer dizer, veremos. Para quem o ser e o não ser são considerados o mesmo e o não mesmo. Mas, de todos, é caminho regressivo. Ignorando o problema posto pelo afasto, que praticamente inutiliza o terceiro verso e a ligação entre o dístico, em que é e não é são opostos, e a continuação do poema, justificando o lugar do poema exatamente ocupado pelas crenças dos mortais, ou pelas opiniões. Ignorando isso, propomos uma análise da própria competência cognitiva, identificada como doxa, opinião, crença, e associada ao exercício da sensibilidade. Essa competência deixa o povo, multidão, indeciso, acritafila, porque confunde o ser com não ser, confunde é com não é, considerando é e não é o mesmo e o não mesmo, ou seja, pensando ora é, ora não é, que é aquilo que nós fazemos. Agora eu estou falando e vocês estão calados. Quando fizerem perguntas, eu estou escutando aquilo que me dizem, estou eu calado. Portanto, ora falo, ora não falo, ora ouço, ora não ouço. É isto que Parménides considera de algum modo criticado. Reiterada em 6.2a, a alternativa entre os dois caminhos opostos, que é que não é violada pela mente errante dos mortais, que confunde o que está separado, é e não é, estão separados, e separa em pares de contrários o que é uno, o que é. Essa alternativa começa pela afirmação da conjunção dos contrários. Essa conjunção expressa sempre que se diz de algo que é e que não é.
e é terminantemente proibida pela deusa. E na continuação, inserida num contexto epistemológico que remete para a referência ao exercício da sensibilidade. Pois nunca isto será demonstrado, afirmado, sustentado, que não seres são, que coisas que não são, são. Mas afasta, e é deste afasta, é neste afasta que Aldo Manúcio foi pegar o eirgo do verso 3, que não está lá. Afasta, alegando, ou explorando, se quiserem, um paralelismo entre o segundo verso do fragmento 7 e o terceiro verso do fragmento 6. Afasta desta via de investigação do pensamento, noema, temos então o substantivo resultativo, o nome resultativo do verbo noem, pensar, se conhecer. Não te force por este caminho, e aqui vem a caracterização dos mortais e das opiniões deles. O costume muito experimentado, deixando vaguear olhos sem fogo, portanto, referência a cegos, ouvidos suantes ou ribombantes, referência a sul, e a língua, referência à associação do ouvir falar e dizer. Ouvir, ver, ouvir e dizer. Mas, e esta é a injunção da deusa que será analisada mais tarde, decide pela palavra a prova muito disputada, por mim anunciada. O recurso à experiência proporcionada pelo uso dos sentidos impede os mortais de reconhecerem e respeitarem a insanável oposição entre os dois caminhos para pensar, reforçada em B6.2. Aqui está o problema. A estrutura de oposição foi exposta nos fragmentos 2, 3, 6. A entrada em 649 dá abertura ou abre para a estrutura de complementaridade. Por que uma estrutura é chamada de complementaridade? Em primeiro lugar, porque globalmente ela se oferece e é entendida como complementando o pensamento. E em segundo lugar, porque ela própria é complementar. Apresenta como complementar aquilo que é rejeitado e dado como oposto na estrutura de oposição. Portanto, vejo, não vejo é o complemento de ver. Mas não é o complemento de ver, é o contrário. Ele deve ser excluído. Só há uma via. Então, aquilo que afeta, destrói a coerência do pensamento dos mortais é não respeitar a insanável oposição entre os dois caminhos. Mas a conjugação de B2, 3 e B6, 7 deixa os destinatários do poema na maior perplexidade. Enquanto na estrutura de oposição as alternativas se excluem, deixando na recusa de não é aberta a via para o que é. Quer dizer, se há duas alternativas e eu excluo uma, fica aberta uma via. E essa via é a única via possível. É a via que é. Nada a opinião, o pensamento, se é que é possível pensar as opiniões, fica encadeado na oposição das duas vias. Ao serem apresentadas simultaneamente como contrárias, em modos complementares, vejo não vejo, ouço não ouço,
limite é e não é, as alternativas encerram a descrição da experiência numa via regressiva que a indecisão deixa sem saída. Vocês estão aí ou não estão aí? Estão. E agora? Agora. É isso que Parmenides não pode aceitar. É esta proeminência da estrutura da oposição sobre a estrutura da complementaridade que lhe parece ser o problema que os mortais têm que superar. E têm que o superar quando ultrapassarem a decisão e decidirem. Escolherem a verdade. Mas mergulhados na opinião, eles estão sempre capturados na errância. Cessa o discurso fiável do pensamento que acabei de apresentar, este é o fragmento 8, verso 50, em torno da verdade. Depois disso, as humanas opiniões aprendem, escutando a ordem enganadora das minhas palavras. Em nenhum lugar do poema a palavra falso e o nome falsidade comparecem. O que há é o verdadeiro, e o verdadeiro é o que é, e o não verdadeiro. O não verdadeiro é aquilo que deixa contaminar o que é pela presença de o que não é. E denominaram os saberes, os mortais, duas formas, das quais uma não é justa que seja, e nisso erraram. Erraram no sentido de se transviaram, saíram do caminho, para fora do caminho, e não no sentido de erro, mistake, errar. E separaram os contrários como corpos. Aqui está o núcleo, o cerne do erro dos mortais. É a noção de contrários. Afirmando que quando algo é, o seu contrário não é. E afirmando que quando algo não é, o seu contrário é. Separaram os contrários como corpos, portanto, contextualizaram na própria realidade e postaram sinais separados uns dos outros. Aqui a chama do fogo eterno branda muito leve, em tudo a mesma consigo, mas não a mesma com a outra. E a outra também em si contrário, noite sem luz, espessa e pesada. Qual é o erro dos mortais? O erro dos mortais consiste em constituir explicação daquilo que percebem, ou seja, desenvolver uma mentalidade baseada numa experiência cognitiva alternante. E essa experiência alternante é alternante entre duas coisas contrárias. Mas se essas duas coisas são contrárias, uma delas é e a outra não é. E então a não é caminho a ser dado. Ela tem que ser abandonada, ultrapassada. Como o final de B1, já atrás, peço que recorde, tinha anunciado, a deusa considera aparente a explicação do mundo construído pelas humanas opiniões. Daí no final, esta ordem cósmica cosmos, eu te declaro a ti, toda ela aparente, é o incógnito, de modo a que nenhum saber dos mortais te venha transviar. Portanto, não deixes que os mortais te enganem, porque o que é aparente não é o que é. Porque no que é aparente há a indecisão e a errância da confusão de o que é com o que não é. A deusa considera aparente a explicação do mundo construído pelas humanas opiniões, nas quais radica a ordem cósmica descrita pelo saber dos mortais.
Por isso, volta a advertir os jovens sobre a errância desse saber que a nomeação de duas formas em vez de uma única implica. Vamos ver amanhã como ele critica. Como a deusa critica, o próprio Parmênides critica essa nomeação de duas formas. No entanto, embora a estrutura de oposição seja usada para criticar as opiniões dos mortais, por ora não se vê como pode se aplicar a elas, pois não é claro a que realidade dá acesso, como esta explicação se mostra incapaz de captar o mundo físico dos humanos. Se é ao cosmo que os sentidos e o discurso dão acesso, a que mundo acede o pensamento e o conhecimento? E aqui chegamos ao abismo da interpretação de Parmênides. Temos duas propostas. Uma identificada com a verdade e caracterizada como uma estrutura de oposição. Outra, identificada com as opiniões e caracterizada como uma estrutura de complementaridade entre dois contrários. Mas os contrários são contrários. Como é que os mortais, que consideram contrários os contrários, os interpretam como complementares? Como é que eles podem dizer, vocês estão aí, vocês não estão aí, apenas porque alguém deixa de ver? Que fiabilidade tem o uso da sensibilidade? Então, é óbvio que a única estrutura coerente e consistente é a do pensamento. Mas, se é através das opiniões, através da estrutura de complementaridade, que chegamos a este mundo, onde chegamos com o outro modo de pensar? Para que serve? Para onde vai? E continua. Torno a B2. Para iniciar o ensinamento que destina o jovem, a deusa revela o objetivo de sua mensagem. Os dois únicos caminhos que há para pensar são o que é e o que não é. Estas formulações, complementadas pelas cláusulas que as comentam, e agora aqui temos que voltar atrás, que na altura não tivemos tempo e oportunidade de ver, um que é, que não é para não ser, que não pode não ser. Portanto, esta cláusula comenta o primeiro hemistíquio, enquanto que a cláusula, que é próprio que seja para não ser, ou seja, que não é para ser, que é necessário que não seja, uma leitura forçada, esta cláusula, estas duas cláusulas, um que tem de ser, outro que tem de não ser, estabelecem a relação entre estes dois caminhos, mostrando que não pode haver um terceiro caminho. Só há dois caminhos. Se um é que é, a negação é que não é, e a negação de que não é que não é. Não é. Estas formulações, complementadas pelas cláusulas que as comentam, afirmam que as negativas usadas caracterizam os caminhos como contrários, garantindo a exclusão formal de uma terceira possibilidade. Se a negação do segundo, que é próprio que seja para não ser, aponta ao primeiro, a negação deste, não é para não ser, remete em outro para o primeiro. Essa lição está sintetizada em B8, 16, 18. E é esta conclusão, este remate, que surge inserido no fragmento oitavo, que mostra aquela relação íntima entre que é e que não é, e a afirmação de é, a negação de não é, a confirmação da negação de não é, remetendo para que é, e finalmente vemos-la descrita em 16, 18. Decidido está, aqui está a decisão, acabou a indecisão.
Só o pensamento decide. Que está então como necessidade, ananke, já não é reus, ananke é mesmo, necessário. Deixar uma das vias como impensável e anônima, anônimo sem nome, pois não é via verdadeira. Não é via verdadeira, mas não é via falsa. As crenças dos mortais não são falsas, apenas não são verdadeiras. Ora, se uma é deixada fora, a outra é aceita porque é e é autêntica. E esta é a síntese da primeira versão da estrutura de oposição. A necessidade obriga a seguir que é, por ser mesmo o único caminho que proporciona conhecimento, dessa unicidade decorre o argumento desenvolvido ao longo de B8, no qual a Deus enumera os sinais, sema, que acompanham a via e ordena a exposição em torno de 4 teses, seguindo uma vez mais no Relatos 2008. Após uma breve introdução, a deusa aborda a ingenerabilidade de o que não é, de diversas perspectivas. Só falta agora falar do caminho que é. Sobre esses são muitos os sinais de que, sendo, é ingênuo e indestrutível. Aqui está a base do argumento. Se é, então é ingênuo e indestrutível. Pois é um todo homogêneo, inabalável e perfeito. Não foi nem será, pois é agora um todo coeso. Existe ou é num eterno presente, uno, contínuo. Por quê? Com efeito, que origem de investigarias? Como poderia ter origem? O que é? Como e onde se acrescentaria? Nem do que não é te deixarei falar, nem pensar, pois não é dizível nem pensável disto que não é. E que necessidade o impeliria a nascer depois ou antes, começando do nada? Se só há duas alternativas, é e não é, o que é, o que não é, ou nada, por que razão, como poderia, quando, para que surgir do que não é algo que acaba por ser? Se é, não admite variação interna ou externa, nem é pode ter origem ou acrescentamento, pois só poderia vir de não é, que é impensável e indizível. Além disso, nenhuma razão levaria a nascer em algum momento a partir do nada. O argumento contra a geração e corrupção de que é passa em seguir a rejeição do devir em duas partes. E assim é necessário que seja de todo ou não. Nem a força da confiança consentirá que vi que não é, nasça algo ou perder. Por isso, nem nascer, nem perecer permite a justiça, afrouxando as cadeias, mas sustém-as. Esta é a decisão acerca disso. É ou não é? Como é que uma decisão pode ser apresentada como uma disjunção? Pela única razão de que um dos termos da rejeição é positivo e o outro é negativo, e, portanto, deve ser excluído. Se é de todo ou não, nem a coerência consentirá que algo venha, coerência interpretando confiança, que algo venha de que não é, não permitindo a justiça que nasce ou pereça ao lado de que é. Portanto, se é, não há nada ao lado de é que não seja o que é, pois o que é único. A esta rejeição de que não é, interrompida pela síntese de B2, que acabamos de ver há pouco, segue-se a segunda parte da negação de devir, concluindo o elencoso desafio contra a geração e corrupção.
Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar? Sim, é por quê? Por que razão? Como? Quem manda? Pois se era, não, nem poderia vir a ser. E assim, Gênesis se extingue e de destruição se não fala. Portanto, o que é ingênuo e indestrutível. Não pode o que é se gerar ou perecer, pois se era antes ou depois, não é, excluindo qualquer gênese ou destruição. Segundo sinal, indivisibilidade. Nem é divisível, visto ser todo igual, nem no lado é mais, que o impeça de ser contínuo, nem no outro menos, mas é todo cheio do que é. E por isso todo contínuo, pois o que é com o que é. Sendo que é tudo igual, a sua continuidade e coesão não admitem qualquer divisão ou variação interna. A confusão é confirmada pelo terceiro sinal, que atesta a imobilidade, imutabilidade de o que é. Além disso, é imóvel nas cadeias de potentes laços, sem princípio nem fim, pois gênese e destruição foram afastadas para longe, repelidas pela confiança verdadeira. E agora vem aquilo que eu considero ser o mais belo verso no meio da língua grega, mas é um curso profissional, que traduz algumas pessoas de quem geralmente não gostamos. O mesmo em si mesmo permanece e por si mesmo reposa, e assim firme em si fica. Uma bela descrição de tudo isso. Mas não é disso que a deusa está falando. Pois potente necessidade tem nos limites dos laços e de todo lado do cerca. Imóvel e imutável, cercado pelos limites determinados pelo afastamento de gênese e destruição, permanece o mesmo em si mesmo e por si mesmo. Em si mesmo porque é ele próprio, por si mesmo porque nenhuma razão vem dele. Por isso mesmo é completo, como atesta o quarto sinal, a completude, apresentada em duas fases, separadas pela síntese de B8, apontada a crítica das opiniões dos mortais, de que falaremos amanhã. Aí vai a primeira. Portanto, não é justo que o que é seja incompleto, pois não é carente, não lhe falta nada. O que não é, contudo, o que falta. Ou ela não é, se é de todo e não é de todo. Ou que é, nada falta, ou que não é, tudo lhe falta. Se não é, tudo lhe faltaria, mas é. Logo, de nada é carente. Esta conclusão sobre isto é bonito. Acho que eu isso. Quer dizer, se compreende que isso tem encantado gerações de pensadores. Não concorda? Mas há quem não concorda. Há dezenas de milhares de páginas de filosofia contra isso. Esse é o nosso negócio. O nosso negócio é não estarmos de acordo uns com os outros. Porque quando estivermos, que grande chatice. Cadê aqui? Esta conclusão sumária é interrompida por uma reflexão sobre o sentido do caminho seguido pelo argumento, cuja apresentação e comentários serão feitos assim. A segunda parte da descrição da completude de que é, conclui a verdade e conduzindo à exposição crítica das opiniões dos mortais. Visto que tem um limite extremo, é completo em todos os lados. Semelhante à massa de uma bola, eu botei uma esfera, uma bola. Em equilíbrio do centro a toda a parte, pois nem maior nem menor, aqui ou ali é forçoso que seja. Pois, não sendo, é. Pois nem não sendo é, impedindo de chegar até o mesmo,
nem é possível que sendo seja maior aqui, menor ali, visto que é todo igual por todo lado, jaz igualmente nos limites. Uma evocação do verso 29. Tal. Com a definição do seu limite extremo, o que é, começa por ser assemelhado à imagem de uma bola. Complementando a tese da indivisibilidade, expressa a sucessiva rejeição de diversas ameaças à sua homogeneidade e identidade, ilustrando espacialmente o núcleo da tese da imobilidade. E concluo esta parte. A exposição destes sinais pode ser vista como a enumeração dos 4 desafios, em grego enoi, resolvidos pela apresentação das consequências da aceitação do argumento exposto na sequência B2, B3, B6 ou B6. Se é, então, ao que é, terão de ser atribuídas as propriedades, entre aspas, apontadas, constituídas pela negação de outras tantas características implícitas nas cosmologias atribuídas aos universos. E aqui começamos entendendo, descortinando os possíveis alvos da crítica de Parmênides. Todos aqueles que afirmaram que há uma geração, que algo nasceu, e uma corrupção, e o que nasce morre. Claramente, o fragmento 2 de Anaximandro, caracterizando a ordem do tempo, mas também o movimento e mudança, a divisibilidade do processo. Terminei a exposição do poema. Agora entro na fase argumentativa, agora que vai ler. Agora eu vou apresentar a minha interpretação sobre um conjunto de interpretações que são conhecidas, estão dadas, e é essa interpretação que é muito difícil de aceitar. Portanto, aquilo que vou vos dizer agora não é seguro. E não é seguro sob nenhum ponto de vista. Sobretudo do ponto de vista de aceitarem aquilo que eu digo. Devem ter a maior desconfiança perante a novidade. Por mais persuasiva que ela pareça. Porque, do outro lado, estão oceanos de textos que não poderão ignorar e que, por certo, terão sido bem lidos e conhecidos e perscrutados pelas pessoas que estão vos avaliando, se não forem e não são. Portanto, dando cuidado, isto é filosofia. A paz aqui é conquistada duramente. Na leitura do primeiro bloco da oposição, reside a crux que opõe os intérpretes do poema. Aqui está o poema. Fragmento 2. Confrontados com a ausência de sujeito nos caminhos para pensar em B2, que é, que não é, o que é que é? O que é que não é? Há quem escreva Parmênides é besta, esqueceu de dizer, mesmo obscuro, irritante, por esqueceu de dizer o que é que há. Esqueceu? E se ele não queria? Se ele tinha uma boa razão para isso, então ele nos está obrigando a descobrir qual é a boa razão para estudar o poema dele. Tudo isso é razoavelmente gratuito, mas a gratuidade tem um limite. É que todo mundo leu Parmênides, todo mundo aceita o argumento de Parmênides. E sem esse argumento, a história da filosofia não se tem de pé. Quando no final do século XIX, Nietzsche
protesta e diz, acaba com essa loucura de Parmênides e vamos falar das coisas sérias, quem manda, quem não manda, quem tem poder, quem não tem poder, quem vai lá e quem não vai lá. Ele está se revoltando contra uma tradição que ele acha despótica e completamente infundada, que é o racionalismo. E ele está propondo um outro caminho e um outro currículo para a filosofia. Se isso é bom ou mal, certo ou errado, não é meu problema, não cabe dizer que sim. Agora, o que eu devo registrar é o protesto dele. Porque ele é um de nós. Ou melhor, nós é que queremos ser um dos dele. Porque em filosofia, concordar não é condição para coisa nenhuma. A condição para ser filósofo é não. Foi isso que Sócrates demonstrou. É que é impossível encontrar um único homem que esteja completamente de acordo consigo. Se nós não estamos de acordo conosco mesmos, então por que buscamos um acordo como um prêmio duramente conquistado? É uma empresa fútil e vã. Pois é. Então por que a razão? Nietzsche denuncia com razão. Para com isso, com a racionalidade. Isso é demência, isso é decadência. Separar uma parte do homem e garantir que ela tem poder sobre o resto do homem. Não tem poder. As guerras se ganham e se perdem. É do desacordo que surge a vida e a morte. Na leitura do primeiro bloco, então, existe esta oposição. Para contornar a dificuldade da ausência do sujeito, a generalidade dos comentadores atribui a este o que este seja um sujeito gramatical, e a grande maioria deles esse sujeito é o que é. Então, um caminho que é, e o que é? O que é o que a Deus está dizendo. E o que não é, não é. Mais sutil, Wilfred Owen, em 1970, na realidade 57, abriu a possibilidade de se tratar de um sujeito lógico e não um sujeito gramatical, como o que pode ser pensado. Os caminhos são para pensar. Os caminhos são para pensar. Uma terceira possibilidade. Diga? Esse pensar, ele explicou que ele tem uma... Eu não entendi o que é o pensar ali no grego. Não é, então é um verbo e eu não posso deixar de traduzir por pensar. Não é simplesmente por pensar. Agora, o que é que significa pensar? Já lá vamos, chama a boca. Uma terceira possibilidade, passando ao registro metalinguístico, consistiu em encarar as formulações que fixam os dois caminhos, que é, não é, como padrões de linguagem. Então, é lido como há não se sabe exatamente o que. Portanto, quando eu digo é que há Quando eu digo não é, não há O espaço em branco na estrutura proposicional relevante, repare, esta interpretação dá um salto acima da anterior, porque deixa de supor que o que é, ou que é, que não é, não se refere a coisa nenhuma, mas é apenas um padrão de linguagem. E então, o que Parmênides está dizendo, segundo este intérprete, é que afirmar é afirmar que há um. Afirmar não é afirmar que não há um. Entendendo o espaço em branco na estrutura proposicional relevante como a entidade que tem os atributos deduzidos em meu.
Ou seja, no fragmento 8, que acabamos de ler há pouco, Parménides explica o que é o ser. O que é o que é. Que coisa é o que é. E só quando concluímos o fragmento 8, a leitura do fragmento 8, é que percebemos então, que era assim que eu queria, percebemos do que é que ele está falando. Mas isso é uma loucura. Esses fragmentos foram corrigidos a duras penas durante 25 séculos, tirando uma palavra aqui, uma palavra daí, e depois foram todos juntos, uns e separados, e colecionados num esqueleto de poema com 19 fragmentos. Como é que podemos interpretar essa coleção que não chega a 160 versos como um poema de Parménides? Como é que podemos pensar que Parménides está querendo mostrar em B8 aquilo de que não pode dizer que é em B2? Ah, quem foi que botou o B2 entre B1 e B3? Diz. O que é que Parménides tem a dizer sobre isso? Nada, está morto na vida de 4 séculos. Essa interpretação é de Guido Calogero e foi apresentada na obra Studi Eliatici, publicada em 1982, ou seja, é anterior às outras de que eu falei, que são de 1950, 60, Claudio Raven, sobre. Ora, apesar das diferenças que separam as propostas indicadas, e aqui é que está a cruz, aqui é que está o problema, todas elas inserem um argumento de D2 no contexto predicativo. Um contexto pelo qual é atribuída a existência a algo. Algo que não sei o que, mas há. Como então se justifica que a deusa sustenta que não pode se pensar, conhecer e dizer o que não é? Se o que é existe, o verso B2, 7, 8a, este, não poderás conhecer o que não é consumado, não é dizê-lo, denunciaria a impossibilidade de conhecer o que não existe. No entanto, meus amigos, elas ficaram de fogo que se espera. São muitas as coisas que não são. Que nem por isso não existem. Quer dizer, você não é eu, quer dizer que não existe. Então, quando Parménides, a deusa, proíbe que se diga o que não é, ao que não é, ela está associando na mesma penada a negação da existência, a negação da predicação, a negação. Você não é verdade que você seja eu. Não é verdade que você seja igual a mim. Você não é o mesmo que eu. São proposições com sentido. Isso quer dizer que você não existe? Não. No entanto, se aceitarmos a leitura predicativa de Parménides, é a isso que nos obrigamos. É a castigar Parménides com uma teoria contrafatual e completamente louca. Ora, que essa teoria foi lida como contrafatual e é completamente louca por gerações e gerações de filósofos, disso não há dúvida nenhuma. Mas isso não nos obriga a continuarmos com esse tipo de loucura. Inventemos então uma outra espécie. Professor, Diga. então, na primeira parte, no número de fragmentos, olha o que tenta uma visão cognitiva, como o senhor apresenta, a gente passa de pensar e ser, e depois, antes, como ele fala, fazer duas vias de investigação para pensar. Sim. Só que, logo abaixo, quando ele fala do que não é, ele usa mesmo que, imagina que tem no grego, e aí você falou que atrapalha essa sua leitura. Do argumento que você usou agora, que seria um absurdo pensar que não existe o que quer que seja, certo. Porque estou falando que não existe, estou proibindo a negativa. Mas por dentro do texto, sem algo absurdo, como é que você poderia interpretar esse livro do quê? Quando lá na frente ele não coloca o que é e o que não é.
Sem quê? Ouça a minha proposta e depois veja se eu respondi a essa pergunta ou fiz aquilo que os filósofos geralmente fazem, que é arrodear. Portanto, se não se pode falar do que não é, se torna inexplicável a recorrente presença dessa expressão lá no poema. Então o poema diz, o cara diz que Deus diz que não se pode nem dizer o que não é e bota o que não é, rompe o poema todo, de forma que se tirar o que não é no inteiro do poema, não dá lá poema nenhum. Desta pergunta nasce o argumento principal contra a atribuição de uma leitura existencial a este e a poeta. E aqui eu já arrepiando. Quer dizer, a negativa é realmente o contrário da afirmativa. Mas afirmar não é afirmar a existência de algo necessariamente. Há outros argumentos que apontam a irrelevância da questão da existência na filosofia grega, nomeadamente aqueles que foram avançados por Charles Kaplan e uma série de livros belíssimos de artigos que começaram sendo publicados em 1964. Nessa linha, explorando o sentido veritativo de Einai, ou seja, Einai é ser como é verdade, e argumentando contra a fusão ou confusão da predicação com a existência. Porque quando eu digo o que não é proibido, eu estou dizendo que o que não é o que não existe, e o que não é isto ou aquilo, e o que não é verdade, e o que não é igual a si próprio. Ora, continuando na linha dialógica de uma predicação especulativa, a expressão usada por ele, entendida no contexto interpretando é e não é como metalinguagem, pela qual é e não é atribuem verdade não a um indivíduo ou a uma entidade, mas a um estado de coisas. A moldura proposicional a que se refere a lógico, a um, não a um, seria então substituída por outra. Na qual as formas verbais são lidas como cópulas nulas, ligando o quê? Um sujeito redundante, que é, ao único predicado possível. Em qualquer dessas leituras, aceitando que as formas é, não é, relacionam pensar, conhecer com algo que existe e é verdade, se pensar, conhecer consistisse numa espécie de faculdade cujo objeto fosse o ser, a proposta teria de determinar que garantia haveria de ser possível um pensamento que necessariamente se identificasse com a realidade real. O Caio não um fragmento disso, mesmo assim ele diz: se ser e pensar supõe um sujeito redundante e um predicado que é sempre o mesmo, invariável, então é como Goffman liga o sujeito a um objeto. Se liga o sujeito a um objeto, alguém pensa, alguém conhece. Alguém pensa e conhece alguma coisa. Mas como poderia esse pensamento, necessariamente se articular com a experiência do mundo físico? Então, o que é e não é neste raio deste mundo? Que espécie que alcançou? Que espécie de conhecimento nos permite conhecer o que como e quando? Por outro lado, no registro histórico-filosófico, como explicar a aceitação das teses heliáticas por parte daqueles cujas teorias se dedicaram
precisamente a caracterização e a explicação do cosmos. Como explicamos Empédocles? Como explicamos Anaxágoras? Como explicamos os atomistas que disseram o que é o átomo, o que é o ser, o que são as partículas e o que não é? Em Empédocles não há nome. É a separação, é substituído pela separação. Em Anaxágoras não há noé, porque tudo está junto e num momento designado, não se sabe por quem, surge um cara chamado Espírito e começa tudo girando e nasce este mundo. Por quê? O término parménico. Os atomistas são mais claros do que é o átomo, do que não é. É fácil. Só há átomos em vazio que não enchem. Não. É uma bela leitura do Parménides. Qual será então o mundo visado pelo pensamento de que é? Com a argumentação de D627 da Proteia, a ordem cósmica aparente, a que os homens chegam pelo exercício da sensibilidade, não só não se enquadra na estrita separação dos dois caminhos, como se opõe a ela. E agora passo à leitura antepredicativa, mas antes faço uma recomendação. Um dos textos que eu enviei e que ao qual eu espero que vocês tenham acesso é uma síntese da interpretação de Morelatos das três grandes interpretações de Parménides. Em primeiro lugar, aquilo que o próprio retirados de Morelatos, aquilo que o Morelatos seja a standard interpretation, ou seja, a interpretação padrão, que ele alinha com o Kirk e Raven, que está na obra dos fragmentos pré-socráticos, de Kirk e Raven. A segunda grande interpretação é a interpretação de Guido Calogero. É a que investe na via metalinguística. E a terceira interpretação é a dele própria. Mas todas elas são predicativas. O que eu botei nesse texto, copiando do Morelatos, são as quatro grandes teses que caracterizam o acordo destas doutrinas. Atenção agora. Que é saudável apresentar a qualquer professor. Que é verdade. Isso é aquilo em que a comunidade está de acordo. É nessas quatro proposições, seja na versão de Kirk e Raven, seja na versão de Calogero, seja na versão de Morelatos. Isso é aquilo que Parménides é ainda hoje. Aquilo de que eu vou falar agora não é seguro apresentar ainda. Perante as dificuldades decorrentes da aceitação das alternativas de interpretação dos dois caminhos apresentados, avanço a proposta de deixar este e este sem sujeito. O que é que não é encontrar sujeito? Não há sujeito. Recusando a leitura das formas verbais como cópias. Não há sujeito, não há objeto. Não está ligando nada, não é uma cópia. Não ligando qualquer entidade que é que não é. Um objeto é, não é, são encarados como nomes. É um nome que é. Não é um nome que não é. Um não nome. Tal como anônimo, no verso 17 do fragmento 8. Lido antepredicativamente, o argumento não precisa supor que estes nomes são atributos a algo. Apenas que se é um nome, não é para ser um não nome. Portanto, Gabriel é um nome. Não Gabriel é nome de quem? Não Gabriel não é nome de ninguém. E sim com o nome de qualquer pessoa. Reparem, o importante não é ligar o nominante ao nominado. Não é dizer que Gabriel é o nome desta pessoa. Não. É que se Gabriel é um nome, não Gabriel é um não nome.
ninguém se chama não verdadeiro. Como B8, 17, 18 lá confirmam, justificar a regressão da via verdadeira, da via não verdadeira, por ser impensável, incognoscível e sem nome. Como se viu, a conclusão reforça o argumento de B2, sendo confirmada adiante pelo abandono da via não verdadeira, reparem, nunca falsa, e justificando a decisão de optar pela via que é e é autêntica. Na alternativa que é, a investigação é possível, porque ser é o produto de pensar. Pelo contrário, na alternativa, dado a negativa em impedir a competência do seu produto de ser um mesmo, a investigação é de todo não informativa, de tudo e novo, como aqui está. Logo, sendo não informativa, sendo desconhecida, absolutamente ignota, então é inconsumante. Que história é esta? Este é o problema, o primeiro problema na minha vida. Então B3 não faria mais do que registrar a indiscernibilidade de pensar e do seu produto ser. Ser o produto de pensar. Definindo o domínio que agrega a competência, pensar, ao seu exercício efetivo, estou pensando, ao seu produto, penso, que é que não é, são encarados como designações englobantes do domínio que pode ser pensado, no qual a competência cognitiva, o seu exercício e produto se acham fundidos, num caso com sucesso, no outro sem ele. B3 deverá então expressar a condição determinante do conhecimento, de, enquanto tal, fiel ao padrão que funde a competência, o seu exercício e o resultado, ser o mesmo que o conhecido. Não haverá, pois, um processo cognitivo, uma descoberta de algo. Nem poderá se conceber um conhecimento equivocado ou falso. Como B8, 17, 18 estabelece, a tese de B3 assenta sobre a dualidade da estrutura de oposição. Ou há conhecimento ou não conhecimento. Conhecimento que não é. Nunca um conhecimento de que não é. Pois em B3, tal autónomo não caracteriza a identidade de duas entidades distintas, sustentando, pelo contrário, que pensar e ser são uma e a mesma entidade. Portanto, só pode-se pensar o que é, só é o que pode ser pensado. Se pensar e ser são o mesmo, pensar e ser é pensar, englobando pensamento e pensado na mesma idade de pensar e ser. E aquilo por causa de que há pensamento. B8:34. Consequentemente, aceitando a equivalência de pensar a conhecer, seja concedida a fusão de conhecimento, conhecer, conhecido, uma entidade, uma unidade englobante. A tese não distingue quem conhece do conhecimento da coisa conhecida, porque não há coisa conhecida, nem há quem conhece. Há apenas conhecimento, analisando a cognição na relação de um sujeito com o objeto. Pelo contrário, incide sobre a natureza da entidade designada pelo nome pensamento-conhecimento, que em si mesmo inclui conhecer e conhecido. Quarto, conhecimento, enquanto conhecimento, todo conhecimento é infalível, sob pena de não ser conhecimento, ou de ser não conhecimento. Por isso, conhecimento e ser são verdade, daqui resultando a infalibilidade de pensar conhecer como competência. Se eu conheço, então, o conhecimento é verdade. O que é que eu conheço? Isso é outra questão, não é disso que eu estou falando, isso é predicativo. Eu estou analisando ante a predicativo. Como a estrutura de B2 mostra, esta verdade tem, contudo, de ser entendida no contexto predicativo como um pressuposto do conhecimento, nunca como predicado. Portanto, eu não posso dizer do conhecimento que esse conhecimento é verdadeiro, porque a pessoa que eu estou vendo, eu conheço, é um bairro. E ela está a mim e pode me dizer sou ou não sou. Não, não é isso. Isso é predicatividade. É antipredicatividade. Se é conhecimento, é verdade.
Se não é conhecimento, não é verdade. Se não é verdade, não é conhecimento. Mais de um século depois, esta concepção parece louca. Não assim não louca. A concepção do pensamento e conhecimento como a unidade abrangente da competência e resultado se acha ainda presente na abordagem platônica da Episteme na República 477. Lembra? É isso que Platão está lá, diz que é isso que o generou, e não entendem, acham que aquilo é o conhecimento platônico, que é uma abstração. Qual a abstração? É uma proposta antipredicativa. Ou, na carta 7, onde ele diz que das modalidades cognitivas há nome, a imagem, a definição, a opinião verdadeira, mas nada disso tem que ver com a própria coisa. Portanto, o conhecimento da coisa é a própria coisa. Então, antes mas acham isto um exagero? Que nenhum filósofo soldado ela afirmaria? Então, atentem no pensamento produtivo, como Aristóteles o qualifica no De Anima, antecipando no capítulo 5 do livro Beta e caracterizando no livro Gama, capítulo 5. Eu tenho um livro em casa, onde um grande comentador de Aristóteles dizia: eu preferia que eu nunca tivesse escrito esse capítulo 5 do livro Gama. Não pode dizer, você não pode despedir do filósofo que ele está dando um emprego a você. Você não está dizendo, eu acho que Aristóteles nunca devia ter escrito o capítulo 5 do livro Gama Mundial. Não, ele escreveu. Portanto, estamos obrigados a tentar entender. É isso, é apenas. Vocês andam aqui para aprender filosofia. Mas a própria filosofia é dada no teste, no exame, na avaliação, na prova, na dissertação, na tese, sai ela, não estiveram aqui. Ou então estiveram e não deixaram marca. E se pede no estudante é que deixe marca, quando deixa de ser estudante. Ora, se de fato é possível traçar até Parménides a origem da concepção forte de conhecimento que encontramos em Platão e Aristóteles, não será difícil reconhecer no Endignos de D2 um estado infalível que caracteriza aquele que sabe. O sofós, o sábio. É um estado, ou você sabe ou você não sabe. Se você sabe, você é sábio. Se não sabe, é ignorante. Estado de todas as tentativas documentadas, por exemplo, nos diálogos socráticos, mostram a saciedade que o conhecimento não pode ser entendido como um processo. É infalível por ser descrito como a única possível de duas alternativas excludentes. O saber que capta a unidade e diz o que é com verdade, ou não saber a ignorância fechada em si próprio, da qual não há saída. Menos 80 DE, perdendo 188 lá, 189. Esses textos existem e não fui eu que os escrevi. Esta opinião mostra que a aparente ambiguidade preditativa existencial dos estes de D2 não levanta qualquer problema ao intérprete predicativo por ser inerente à própria leitura que ele defende. O que existe é verdade, porque não é concebível que possa não existir, ou que não seja verdade. Paralelamente, em V8, não será concebível que o que não seja único, não seja ingênito e incorruptível, não seja indivisível, não seja imóvel e imutável, não seja não incompleto, completo e inviolável. Neste sentido, porém, os sinais não devem ser vistos como predicados, atribuídos ao que existe, mas como pressupostos da sua cognoscibilidade. Portanto, o argumento de Parménides é um argumento cognitivo, e apenas cognitivo. E o ser aparece no caminho. Porque não é possível conhecer o que quer que seja, sem afirmar, sem pensar. Tal como a verdade e a existência, a unidade de que é pressuposta pelo argumento de D2, pois como consequência de que é ser o único caminho que
conduzem ao conhecimento, o que é a humanidade. Resumindo o exposto, contextualizada a pesquisa da cognição a partir de B22 e B235, respondendo à apresentação de duas alternativas contrárias e excludentes. Importante frisar a excludência. É da relação entre os dois caminhos que qualquer interpretação de B2 dependerá. A partir da suposição que há algo que é que não é, a leitura predicativa justifica a tese pela alegação da inexistência ou irreferencialidade desse algo, relatos. Pelo contrário, na leitura antepredicativa, a incognoscibilidade do segundo caminho decorre meramente de ser contrário e excludente do primeiro. Se a incognoscibilidade diz que não é, decorre da cognoscibilidade do seu contrário, que é nada no argumento obriga a que haja algo que é ou não é. Que é, que não é, são os nomes dos dois únicos caminhos para o conhecimento, porque pensamento e linguagem consentem apenas essas duas alternativas. Portanto, não só a ausência de sujeitos e predicado na enunciação dos caminhos dispensa o intérprete desimaginado, como sugere que o fato de se exprimirem constitui a própria evidência com que a deusa confronta o jovem. A verdade do primeiro implica a não verdade do segundo. Inicialmente, a opção que é, confirmada pela rejeição de que não é, marca a oposição dos caminhos. No segundo momento, a declaração da incognoscibilidade concentra todo o conhecimento em que é. Finalmente, a exclusão desse caminho implicará a decisão de escolher o outro, resultando na mesmidade do seu caminho, de serem pensados. Por essa via, o segundo bloco da oposição é também lido antepredicativamente, entendendo os atributos de que é como pressupostos exigidos pela sua cognoscibilidade. Agradecendo imensamente a vossa paciência. Okay.